Deixa eu adivinhar, você usa branco no ano novo, mas você pensa nisso também no resto do ano? Então, nesse vídeo eu vou mostrar o significado das cores a partir do livro Psicologia das Cores e vou mostrar como as cores afetam a nossa razão e emoção. Se você não acredita em nada disso, eu já quero começar falando que existe um grupo de profissionais que usa as cores muito bem, de forma super estratégica, que são os médicos. Os médicos a gente vê normalmente usando roupas verdes clarinhas ou até azuis aqui no Brasil, e isso se deve ao efeito tranquilizante que essas cores têm, que é necessária ao exercício deles. Pode ser que para a sua profissão você já precise usar cores que passem uma imponência, que passem um poder, que não faria nenhum sentido, por exemplo, um médico usar um jaleco vermelho, né? Seria super estranho, seria até um pouco assustador, não é? Mas vamos falar sobre as cores, uma por uma aqui, e mais importante do que falar sobre as cores individualmente é falar sobre o significado que elas têm em conjunto. Porque a gente não vê cores isoladamente, sempre as cores vêm com outras cores, e isso se chama acorde cromático. Então, como as cores não estão isoladas, pode ser que nesse acorde cromático, aquela cor que tem aquele efeito principal tem um efeito contraditório dependendo do que venha com ela. Mas vamos lá para os exemplos, vamos aqui para as explicações. E por que não começar esse vídeo com a cor preferida da maioria das pessoas, que é o azul? Só a título de curiosidade, existem 111 tons diferentes de azul. E quando o azul está combinado ao verde, ele carrega muitos efeitos positivos. Carrega a ideia de simpatia, harmonia, amizade, confiança. E a gente vê muito também em filmes que a noiva ela sempre se preocupa em levar algo azul para o altar. Isso porque o azul também simboliza a fidelidade. Então é uma cor que carrega muitos significados positivos e poucos significados negativos, tá? Alguns significados negativos dessa cor é porque ele pode parecer frio, distante, introvertido. Então tem que pensar muito bem na hora de criar esses acordes para a gente usar estrategicamente, dependendo da nossa intenção no dia a dia. E agora a gente vai para o oposto do azul, que é o vermelho. São 105 tons diferentes de vermelho, e se o azul ele já representa algo frio e distante, como eu falei, o vermelho ele já representa algo quente, algo próximo, representa também vários acordes diferentes de coragem, de poder. A gente vê, né, várias bandeiras de países como Alemanha e Bélgica, que no caso deles é misturado ao preto e ao dourado, que no caso aparece amarelo pra gente, é porque isso já passa a ideia de poder. Então, a cor que tem sim efeitos positivos, mas também carrega muitos efeitos negativos. O mesmo vermelho que está ali no amor, a gente tem pro ódio. Então, já é uma cor que a cor secundária completamente opõe o efeito original que ela tem. E agora a gente vai entrar na cor mais contraditória de todas, de acordo com esse estudo, que é o amarelo. São 115 tons diferentes de amarelo, e o amarelo ele pode representar efeitos positivos, como o otimismo, mas também pode representar egoísmo, ciúme, então depende muito do acorde que está junto com ele, né? O amarelo, para ele atuar de forma positiva e alegre, ele tem que estar combinado do vermelho e do laranja, porque passa essa alegria de viver, a atividade, a energia. E já junto ao preto, a gente pode até lembrar de algumas embalagens, de coisas perigosas que vêm com amarelo e preto, porque já passa uma ideia de advertência de perigo. E agora a gente vai entrar na minha cor preferida, que é o verde, e eu já quero que você comente qual é a sua cor preferida e se você está gostando do significado das cores. Comenta aí para eu saber. Bom, o verde são 100 tons diferentes de verde, e o verde, junto com o azul, como eu falei, carrega significado de coisas muito positivas, de tudo que é agradável, da tolerância. Mas quando o verde está junto do preto, ele inverte o sentido do verde e carrega esse verde para um efeito negativo. E esse é um efeito básico do preto. O preto, combinado a outras cores, ele já carrega essa cor para um efeito negativo mesmo. Mas o verde em si, ele não é bom nem ruim. Ele carrega muito o efeito da outra cor que está com ele. Então, ele é aquela cor intermediária, ele é aquela cor que representa o equilíbrio, é a cor de tudo que é natural e representa também a natureza. E agora vamos para ela, a cor do Réveillon. Será que é vantajoso passar o Réveillon de branco? Já comenta aqui se você passa o Réveillon de branco. Eu sempre passo. E é uma cor super vantajosa para começar o ano, porque o branco está associado à pureza, inocência, bem, verdade, honestidade, objetividade, neutralidade, leveza e também simboliza o começo. Isso se deve porque o dia e a noite.
O dia é representado pelo branco e a noite pelo preto. O início e o fim, né? E o preto também ele simboliza a morte. Então o branco ele simboliza o nascimento, o começo. Então é uma cor super positiva e super para entrar na vibe de um ano novo. Mas o preto não é de todo ruim não, tá? Eu falei de sentimentos negativos associados ao preto, né? Como morte e luto pelos mais velhos. Mas os mais jovens eles apreciam mais essa cor porque remete mais a coisa de luxo, a carros esportivos. Então é uma cor super apreciada e remete também a situações de negação, que as pessoas se opõem a algum movimento, a algum padrão vigente. Então é importante também a gente levar em conta isso, que nem toda negação é ruim. É também uma manifestação do nosso pensamento. Então o preto, ele remete muito à individualidade, remete muito a luxo, elegância e também a cor que menos depende da moda. Então é muito vantajoso também tentar considerar o preto por outros significados que ele carrega. E o laranja? São 45 tons diferentes de laranja e o laranja é formado por quê? Por vermelho e amarelo. Essas duas cores, né, que eu falei aqui, que tem muitos significados negativos, mas só que como eles estão juntos, eles fortalecem os seus pontos em comum. É uma cor que está representada a acordes de lúdico, sociabilidade, recreação, extroversão, atividade e proximidade. E agora a gente vai entrar no violeta. São 41 tons diferentes de violeta e essa é a união do vermelho com o azul. E o vermelho e azul simbolizam, respectivamente, o masculino e o feminino, a sensualidade e espiritualidade. A união dos opostos é o que cria a simbologia do violeta. E eu queria falar uma curiosidade, é porque antigamente era muito caro produzir algumas cores de tecido. Então, uma roupa púrpura era uma coisa muito exclusiva, que era mais exclusiva até do que usar o ouro. Então, remete muito a luxo, a vaidade, extravagância, singularidade, fantasia e imprecisão, dependendo do acorde cromático. O rosa, são 50 tons de rosa. O rosa é a adição de vermelho com branco e isso acaba trazendo uma ternura, um charme, cortesia, sensibilidade e romantismo ao rosa na maioria dos acordes cromáticos. E agora vamos para o dourado ou ouro. São 19 tons diferentes de dourado e os acordes cromáticos remetem a felicidade, orgulho, mérito, beleza, pompa, solenidade e luxo. Um acorde cromático interessante é o da felicidade, que carrega ouro, vermelho, verde e amarelo. E isso seria considerado porque o dinheiro, amor e saúde remetem à felicidade. E agora a gente vai para outra cor mais metalizada, que é o prata. São 20 tons de prata. E o prata sempre é adicional e sempre comparado ao ouro, mas apesar disso tem significados super diferentes. Tem significado de velocidade, dinamismo, moderno, tecnologia. E esse acorde azul, branco e prata está relacionado à inteligência. Então, o prata é uma cor super interessante de usar também. Já os tons neutros, como o cinza, com 65 tons, e o marrom, com 95 tons, já são muito associados a efeitos negativos. Então, o cinza mesmo remete a sentimentos de solidão, inamistoso, feio, entediante, reflexão, insegurança. E o marrom, apesar de ter efeitos positivos como aconchegante, ele também apresenta o efeito de amargo. E se combinados os dois, o cinza com o marrom já remete ao fora de moda. Tem outros acordes como caretice, estupidez, antipático, depende das outras cores que estão acompanhadas. Então é uma cor super difícil de usar, porque carrega esses sentimentos. E com esse vídeo eu espero que você tenha visto a importância das cores e comece a aplicar também nos seus outros dias além do ano novo. E eu espero muito que você tenha gostado. Se gostou e achou útil, deixe seu comentário e diga qual foi a cor que mais te chocou, que você mais gostou do significado. E a gente se vê no próximo vídeo.